Olá, seja bem-vindo ao canal Controversando. Como compartilhei em vídeos anteriores, eu e minha esposa somos adotantes. Temos 2 meninos lindos concedidos graciosamente pelo nosso Senhor. Entretanto, nós não compartilhamos ainda o que nos motivou a realizar isso, o que nos motivou a adotar. E neste vídeo eu quero dividir com você essa história. Bem, como afirmamos no início, nesta ocasião queremos falar a respeito das nossas motivações para a adoção. E por isso quero intitular esse vídeo com uma pergunta: por que decidimos adotar? É bem verdade que inicialmente a resposta a essa pergunta está na infertilidade. Nós fomos motivados pela infertilidade, mas havíamos conversado sobre isso antes no namoro. Nós já havíamos compartilhado, já havíamos tratado desse assunto e pensávamos que se, porventura, fôssemos de alguma forma impedidos de gerar filhos, por alguma razão, nós adotaríamos uma criança. Mas isso nos fez refletir biblicamente a respeito da adoção e encontramos nas Escrituras um paralelo entre a adoção, entre a filiação divina e a adoção de crianças, porque de fato a Bíblia estabelece uma analogia entre essas duas modalidades. Deus nos fez seus filhos por meio da adoção, a Bíblia afirma isso de maneira muito clara. Mas, para fazer essa afirmação, o apóstolo Paulo ele partiu do pressuposto que os seus leitores conheciam a adoção, que eles tinham uma ideia do que se tratava, porque de fato no primeiro século a adoção era praticada. Entre os romanos, inclusive, o filho adotado era considerado tal como filho legítimo. Inclusive, alguns imperadores foram adotados. César Augusto, por exemplo, foi adotado pelo seu tio-avô Júlio César. Interessante que o filho adotado ele era visto como superior, tendo uma vinculação superior ao filho bastardo, o filho ilegítimo. Isso é muito interessante porque na cultura contemporânea, sobretudo no Brasil, nós percebemos que há uma certa há uma percepção equivocada acerca da adoção, uma ideia de que o filho adotado pertence a um nível inferior de parentalidade, quando na verdade as Escrituras elas nos chamam de filhos por sermos adotados por Deus. Então, ao percebermos esse ponto de contato, nós concluímos que a adoção era do agrado de Deus, afinal o próprio Deus é um adotante. Sendo assim, esse é o primeiro ponto, o primeiro motivo. Mas o segundo motivo que nos levou à adoção foi, na verdade, nós percebermos que a obediência, ela é o que traz a felicidade. A Bíblia diz no Salmo 128 que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A obediência é o que traz a bem-aventurança, é o que traz a felicidade. Não há prazer, não há contentamento na desobediência, mas há contentamento, satisfação na obediência. Quanto mais nos alinhamos com o propósito para o qual Deus nos criou, mais felizes nós somos. E quando nós analisamos nas Escrituras, apesar de encontrarmos a afirmação do apóstolo Paulo a respeito da solteirice, destacando que o solteiro ele pode dedicar mais tempo ao Senhor, é evidente que de fato é assim e que Deus pode satisfazer, pode preencher o coração do solteiro. Nós sabemos que existem ordens divinas nas Escrituras que os solteiros não podem praticar, eles não podem obedecer, mas os casados podem. Por exemplo, o solteiro ele não pode amar a sua mulher como Cristo amou a igreja ao ponto de entregar-se por ela. A mulher solteira ela não pode ser submissa ao seu marido. E pensando nisso, nós podemos concluir que o mesmo raciocínio se aplica àqueles que não podem gerar filhos, porque o casal infértil, ele pode sim ser satisfeito, encontrar contentamento em Deus, mesmo que não possa gerar filhos. Mas há mandamentos, há ordens
que só quem tem filhos pode obedecer. Por exemplo, a Bíblia diz em Efésios 6, versículo 4, que os pais não devem provocar a ira os seus filhos, mas devem criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Só quem pode criar o filho na doutrina e admoestação do Senhor é quem tem filhos. Só quem pode cumprir a diretiva lá de Deuteronômio capítulo 6, de ensinar o filho no caminho, assentado, em todo o tempo, é quem tem filhos. Logo, quando nós temos filhos, nós podemos obedecer mais, e tendo em vista que a obediência é o que traz felicidade, nós concluímos que nós precisávamos obedecer mais, porque o nosso prazer está no Senhor, o nosso prazer está em obedecer a Deus, inclusive a alegria, o contentamento também é um mandamento de Deus, é uma ordem, faz parte da obediência nós sermos felizes. Então nós estávamos buscando essa felicidade por meio do caminho correto, que é a obediência. Porque Deus disse: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Isso aparece no livro de Salmos, isso aparece no Novo Testamento em Filipenses 4:4. Essa ordem do contentamento aparece. Então nós buscamos esse contentamento por meio da obediência, entendendo que, tendo filhos, poderíamos obedecer mais. E terceira motivação é porque nós queremos visitar os órfãos nas suas tribulações, nas suas necessidades. Veja, Tiago capítulo 1, no versículo 27, diz que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E chama a nossa atenção aqui a palavra visitar, porque o termo grego traduzido como visitar, ele está sempre vinculado ao cuidado amoroso demonstrado por atitudes. Nós vemos isso, por exemplo, em Atos, no capítulo 15, versículo 14, quando é dito que Deus visitou os gentios a fim de salvá-los. Em Atos 15, 36, esse vocábulo ele é usado também para destacar que Paulo e Barnabé decidiram visitar os novos convertidos para verem como eles estavam. Em Mateus 25:36, o sentido de visitar se aproxima ainda mais de Tiago 1:27, dado que o contexto alude ao cuidado dispensado aos famintos, os sedentos, peregrinos, pobres, doentes, encarcerados. Sendo assim, ao mencionar a visita feita aos enfermos, Jesus ele está se referindo aos atos de benevolência dirigidos a eles. E nós queremos dirigir atos de benevolência aos órfãos, aquelas crianças que foram abandonadas por seus pais, aquelas crianças que foram privadas do cuidado, que estavam impedidas de obedecer o 5º mandamento, honrar seu pai e sua mãe, porque estavam privados de seus pais. Então nós decidimos alcançar essas crianças, sermos instrumentos de Deus para que elas pudessem ter um futuro melhor, para que elas pudessem conhecer Cristo, para que elas pudessem ter uma vida recheada de amor paterno e materno, e assim pudéssemos apresentar Cristo a elas. Então, essas foram as nossas motivações. Sabemos que há pessoas que se sentem, de alguma forma, sentem que não devem adotar porque não vão conseguir amar uma criança que não saiu do seu ventre. Mas esse pensamento ele é resultado da influência cultural, porque em nossa cultura existe uma idolatria da consanguinidade, ou a idolatria do filho biológico. Mas, na verdade, se nós pensarmos, esse pensamento não faz sentido. Porque, veja, a mulher ama o seu marido, ainda que ele não tenha saído de dentro dela. É possível amar aquele que não saiu de dentro de você, aquele que não tem vinculação biológica com você. Você pode amar uma criança sim, porque as crianças elas são naturalmente amáveis. Elas são criaturas de Deus. Elas precisam de carinho, de alento, de cuidado. E por causa disso, nós que fomos convidados a amar até os nossos inimigos, podemos sim amar as crianças, tal como Jesus as amou. Você pode amá-las sim.
Deus pode fazer brotar esse amor no seu coração. Mas você precisa rogar a Ele, perguntar a Deus se Ele tem te chamado para adoção também. Porque talvez você esteja relutante, mas pode ser que esse seja o caminho que Deus traçou para a sua vida, para que você seja bênção na vida de uma criança, para que você possa interromper um processo que poderia culminar na marginalização, mas que pode, uma história que pode ter um final diferente. Deus te abençoe. Um grande abraço.